E se a mesma manteiga de amendoim do seu café da manhã virasse um diamante? Não é fake, cientistas realmente conseguiram transformar manteiga de amendoim em diamantes. E o mais incrível é o porquê e como isso foi possível. Essa história mistura geologia, física e uma pitada de genialidade científica. Neste vídeo, vou explicar o experimento por trás dessa descoberta e como isso é possível. Ah, com certeza você está falando, se for assim, por que todo mundo não faz diamantes? Isso vou te contar só no final do vídeo. Imagine ouvir alguém dizer: ei, dá para transformar manteiga de amendoim em diamante. No mínimo você daria uma risadinha desconfiada, achando que é mais uma daquelas promessas malucas na internet. E deve estar dando essa risadinha agora, né? Essa história é estranha, mas é real. Em 2017, cientistas da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e mais tarde um geólogo chamado Dan Frost, do Bayerisches Geoinstitut, na Alemanha, levaram essa ideia a sério, dentro de um laboratório com equipamentos extremamente sofisticados. Eles queriam entender um dos maiores mistérios da Terra, como os diamantes se formam nas profundezas do planeta e como o carbono, que está presente em praticamente toda a forma de vida, se comporta sob pressões e temperaturas absurdamente altas. E por que usar manteiga de amendoim? Porque ela é basicamente carbono em forma cremosa, cheia de gorduras, proteínas e açúcares, ou seja, moléculas orgânicas riquíssimas em carbono. Se diamantes são formados a partir de carbono, então, em teoria, a manteiga de amendoim tem o que é preciso. A questão é, será que ela aguenta as condições extremas necessárias para essa transformação? Mas antes de entender como a manteiga de amendoim entra nessa história, é importante saber como um diamante realmente se forma, tanto na natureza quanto em laboratório. Os diamantes naturais se formam no manto da Terra, a cerca de 150 km de profundidade, onde a pressão pode ser até 60 mil vezes maior que a pressão atmosférica, e a temperatura pode ultrapassar os 1.300 graus Celsius. Nesse ambiente extremo, átomos de carbono, que são abundantes em certos tipos de rochas, se reorganizam em uma estrutura cristalina extremamente compacta. É isso que dá ao diamante sua dureza e brilho, mas esse processo leva milhões de anos. E o diamante só chega até nós porque erupções vulcânicas antigas o empurram para a superfície, onde hoje é extraído. Agora, indo para os laboratórios, a história é diferente. A ciência descobriu formas de replicar esse processo de forma muito mais rápida. Existem alguns métodos, mas vou falar dos dois principais. O primeiro é o HPHT, alta pressão, alta temperatura. Esse método imita a natureza, aplica altíssimas pressões e temperaturas em uma fonte de carbono, geralmente grafite, com a ajuda de metais como níquel ou ferro, que atuam como catalisadores. Foi assim que os primeiros diamantes sintéticos foram criados nos anos de 1950. O segundo método é o CVD, deposição química de vapor, uma técnica mais moderna, que usa gases como metano e hidrogênio em câmaras especiais. Os átomos de carbono são liberados no gás e se depositam, camada por camada, formando o diamante sobre uma semente cristalina. É como cultivar um diamante, só que com química. Esses métodos permitem criar diamantes com características muito específicas, usados não só para joias, mas também em indústrias, eletrônica e até pesquisa espacial. Agora você deve estar se perguntando, e onde entra a manteiga de amendoim nisso tudo? A manteiga de amendoim entra como uma fonte de carbono, mas bem mais complexa que o grafite e o metano. Ela é feita de moléculas orgânicas, com carbono, hidrogênio, oxigênio e outras substâncias. Agora que você já sabe como os diamantes se formam naturalmente e como são produzidos em laboratório, vou te contar o experimento real que usou manteiga de amendoim como matéria-prima para criar diamantes. Aí você pode fazer em casa, né? Não é bem assim. Mas antes disso, se estiver gostando do vídeo, já sabe, deixe o like e inscreva-se no canal. Voltando aqui, o geólogo Dan Frost não estava tentando criar uma nova forma de fazer joias. A motivação dele era científica, era entender como compostos orgânicos, como a manteiga de amendoim, se comportam em condições semelhantes às do interior da Terra. O objetivo era estudar como os diamantes naturais poderiam se formar a partir de fontes complexas de carbono, como matéria orgânica. O experimento foi feito da seguinte forma: a manteiga de amendoim foi colocada em um dispositivo de alta pressão chamado célula de bigorna de diamante.
Um tipo de prensa onde duas pontes feitas de diamante comprimem o material com força absurda. Estou falando de pressões de 1,3 milhão de vezes maior que a pressão atmosférica. Além disso, o material foi aquecido a mais de 1000 graus Celsius. Essas condições simulam o ambiente encontrado a centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre. Sob esse calor e pressão extremos, as moléculas da manteiga de amendoim, feitas principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, começaram a se decompor. Os átomos de carbono, liberados do caos molecular, foram forçados a se reorganizar na estrutura ordenada e densa que caracteriza o diamante. Apesar de o experimento ter funcionado, ele está longe de ser simples ou prático. Foram necessários vários dias para formar um único diamante microscópico, com cerca de 2 a 3 milímetros de diâmetro. E mais, os diamantes não saíram totalmente puros. A presença de impurezas orgânicas afetou a cor e a clareza. O hidrogênio presente causou pequenas explosões internas durante o processo. E talvez o mais triste para nós meros mortais, o resultado não serve para joias, mas pode ter valor para fins industriais e científicos. Mesmo com esses obstáculos, o experimento funcionou. Foi provado que é possível criar diamantes a partir de manteiga de amendoim, desde que você tenha o equipamento certo. Aqui é a hora que você desanima e desiste de largar o seu emprego e abrir um laboratório, não é mesmo? Mas fique sabendo que o experimento não foi feito para criar joias ou impressionar o público. Ele foi um avanço científico com aplicações reais. O principal objetivo era simular o que acontece nas profundezas do planeta. Quando os cientistas recriam essas pressões e temperaturas extremas, eles conseguiram observar como o carbono se comporta em condições a centenas de quilômetros abaixo da superfície. Esses dados ajudaram a responder 3 perguntas: como os diamantes naturais realmente se formam? Quais materiais do manto terrestre podem originar essas gemas? Como o carbono circula dentro do planeta? Esse tipo de pesquisa é crucial para a geofísica, a ciência que estuda a estrutura e os processos internos da Terra. Para você ter uma ideia, sem ela, estaríamos apenas especulando sobre como nosso planeta funciona por dentro. Usar fontes alternativas e complexas de carbono, como a manteiga de amendoim, ajuda os pesquisadores a testar novas formas de criar materiais ultra resistentes, com propriedades personalizadas. Por exemplo, ao adicionar impurezas específicas, como o boro, é possível transformar diamantes sintéticos em semicondutores avançados, ideias para eletrônicos, computação quântica ou aplicações industriais de alta performance. Então agora, depois desse vídeo, você pode contar para todas as pessoas que sim, transformar manteiga de amendoim em diamante é possível, mas não é prático nem rentável. Os diamantes são minúsculos, impuros e exigem semanas de trabalho em equipamentos altamente especializados. Caso não acredite em você, envie esse vídeo para ela. Assim você estará ajudando a todos. Outra ajuda é deixar o like se você gostou do vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes como esse. Continue assistindo a mais vídeos que estou deixando aqui no final. Obrigado e até a próxima!